Capítulo 23. Gênesis 23. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se, pois, Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me, intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos que entravam pela porta da sua cidade: de modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efrom pesou-lhe a prata de que esse lhe falara diante dos filhos de Et, 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteira mãe, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim pelos filhos de Et se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Meus irmãos, nós vimos nos textos anteriores que Abraão teve que enfrentar a despedida do seu filho Ismael, que ele teve com Agar. Ele teve que mandar Agar embora com Ismael, que já era um adolescente, porque ele não era filho da promessa. E depois ele teve que, após passar por uma prova diante de Deus, ele teve que oferecer o seu filho Isaque como sacrifício, o que foi uma outra grande prova na vida dele. E nós sabemos que Abraão, ele não enfrentou uma vida fácil, ele enfrentou muitos problemas. Nós admiramos muito quando a palavra do Senhor nos diz que ele é o nosso pai da fé, mas esse homem enfrentou grandes problemas. Agora, Moisés está registrando, porque o Gênesis é escrito por Moisés está registrando a morte e o sepultamento de Sara. Morre a sua esposa, a sua legítima esposa. Meus irmãos, Sara é a única mulher da Bíblia
a ter a idade registrada, a idade em que ela morreu. Não tem outra na Bíblia que registra a idade, que tem um registro assim tão detalhado da sua morte. E esse registro mostra a sua importância, porque ela é registrada no meio dos patriarcas, na sua morte, a sua idade, ou quando ela morreu. E esse texto, ele vem nos mostrar um assunto que às vezes nós não tratamos muito dentro de igreja, que às vezes a gente não ouve mensagem sobre isso, e eu quero ser honesto com os irmãos, nunca preguei nesse texto, como em muitos outros textos da Bíblia, mas eu nunca parei para pensar, e a gente, por ir pregando sequencial, a gente esbarra com algumas coisas que a gente fica pensando, né? Podia pular, mas não vou pular não, mas vamos seguir aqui. E esse texto vai nos mostrar a realidade de quando a gente tem que sepultar um ente querido, uma realidade da vida, que às vezes a gente tem que sepultar um ente querido. Vamos lá no texto. O texto tem algumas coisas a nos ensinar. O versículo 1 e o versículo 2, ele nos dá algumas orientações. Quando ele diz que Sara, vivendo 127 anos, ela morreu com 127 anos, ela morreu em Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão a lamentar a morte e chorar a morte de Sara. Aqui, meus irmãos, nós encontramos algumas coisas. Ela morre com 127 anos em Hebrom, na terra de Canaã, na terra prometida, e Abraão vai lamentar e chorar por ela. Se a gente parar e pensar e refletir quantos anos essa mulher viveu com esse homem, quantos anos eles viveram juntos, quantas batalhas eles tiveram, quantos problemas eles enfrentaram na vida, peregrinando por aquela terra, sem uma moradia fixa. Interessante, né, que as mulheres gostam, mas eu gostaria de ter a minha casa. Essa mulher não tinha sua casa, ela vivia em tendas, vivia andando de um lado para o outro. Por 2 vezes ela corre o risco de ter relação sexual com homens que não eram o seu marido. Ela vive conflitos, ela vive problemas, erros e acertos, quando ela erra ao colocar o seu marido a ter filho com a escrava Agar, mas ela acerta quando ela diz a ele que ele tinha que mandar Agar embora com Ismael, porque ele não era o filho da promessa. Ela acerta ali, erra lá, mas essa mulher vai vivendo, porque ela era uma mulher que estava dentro da promessa do Senhor. Quantos anos juntos, quantos problemas enfrentados, quanta amizade, quanta relação os dois. Nós sabemos que ela era uma mulher muito bonita, porque já na velhice a Bíblia registra da sua beleza, mas ela era uma grande mulher. E aí o texto vai dizer para nós que ele lamenta, veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Meus irmãos, o texto está nos ensinando que quando você perde um ente querido, você chora, você lamenta pela morte, você chora porque você está perdendo alguém. Mas o texto não para aí, o texto continua, porque diz o versículo 3 que ele levantou-se, Abraão, e diz o texto que ele levantou-se, pois, Abraão da presença de sua morta.
Eu fiquei aqui porque o texto vai repetir essa expressão algumas vezes. Ele fala sua morta, e falou aos filhos de Et. Ele se levanta da presença dela e vai cuidar do seu sepultamento. Ele zela pelo corpo da sua esposa. Ele fala ao povo de Hebrom que ele queria um lugar para sepultar a sua esposa. Ele vai falar isso aí, começa essa questão aí no versículo 4, quando ele começa: eu sou estrangeiro e morador entre vós, dá-me a posse de sepultura convosco, para que sepulte a minha morta. Volta a expressão, a minha morta. E os filhos de Et respondem: você pode usar uma das nossas, aí o versículo 5 e 6, eles oferecem um túmulo a ele. Você pode usar um dos nossos túmulos. Ele não aceita. Não, eu não quero túmulo que já foi sepultado alguém que não é da aliança, que não é da promessa. Eu não quero, eu quero um túmulo que sirva para minha esposa, que seja meu, porque eu quero também ser sepultado nele. Quero que os meus filhos, ou o meu filho, os meus descendentes sejam sepultados no mesmo lugar. Ele não aceita ele não aceita uma sepultura de graça. E aí no versículo 4, em algo interessante no 4, que ele diz: sou estrangeiro, dai-me posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morte. Note o seguinte, que ele diz assim: dá-me a posse. Meus irmãos, esse homem peregrinou por essa terra durante décadas, morando aqui e acolá. Ele nunca pediu posse nenhuma da terra. Deus havia prometido a ele: essa terra te será por herança. Ele peregrinava por todos os lugares, mas ele não pediu nunca um pedaço de terra. Ele recebeu presentes, ele venceu batalhas, mas ele nunca quis um pedaço de terra para ele. E aqui ele diz: dá-me posse dentro desta terra. Eu quero um pedaço de terra meu, agora eu quero para mim. É a primeira vez que Abraão pede um pedaço de terra. E interessante, meus irmãos, que Abraão, ele não almejava terra, na terra que Deus havia prometido. Ele não almejava posse da terra. Por que ele não almejava? Porque se você ler Hebreus capítulo 11, versículo 16, você vai ver que o texto de Hebreus vai dizer que esses patriarcas, eles não almejavam cidade no mundo, mas eles almejavam a cidade celestial. Abraão peregrinou por aquela terra, porque não é que ele queria uma cidade, ele não queria uma fazenda, ele não queria um sítio, porque ele confiava na cidade celestial. Ele só reivindica um pedaço da terra para sepultar a sua esposa. Eu vou arriscar dizer que, quem sabe, né? Ele pensou: eu quero sepultar ela num pedaço de terra minha terra, na terra que Deus me prometeu que seria minha. Quero ser sepultado ali, porque nós iremos depois para uma cidade celestial, porque nós ressuscitaremos. Eu quero ressuscitar junto com ela. Nós ressuscitaremos, porque nós ressuscitaremos no dia que o Senhor voltar. Ele cria na ressurreição. Ele levou o filho para ser sacrificado, porque ele acreditava que ele se ressuscitaria. Ele acreditava. Por isso ele almejava a cidade celestial.
Aí os filhos de Et, aí no versículo 5 e 6, se você prestar atenção, eles oferecem uma sepultura, e oferecem uma das melhores. Eles dizem: tu és príncipe de Deus entre nós. Eles entendiam que Abraão era um servo de Deus, que Deus abençoava a vida dele. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Volta a repetir. Então se levantou Abraão e se inclinou diante deles. Abraão não aceita o túmulo, mas oferece para comprar um campo onde havia uma caverna que serviria para sepultar Sara. E também serviria para sepultar os seus descendentes. Meus irmãos, Abraão não sepultaria Sara junto com o povo daquela terra. Ele queria um lugar específico para que a sua companheira, a mulher de tantos anos ao seu lado, a mãe do seu único filho, aquela que viveu momentos de alegria, de riso, de prazer, mas de tristeza, de lágrima, de dor, de humilhação, como foi com Agar. Ele queria um lugar para sepultar a sua morta. Os versos 10 ao verso 16, nós vamos encontrar uma discussão na porta da cidade. Ele está na porta da cidade, lá está no final do versículo 10, era onde os acordos eram feitos, os negócios eram feitos na presença de todos. E aí ele vai na porta dessa cidade, ele vai com Efron, e Efron dá um preço exorbitante ao terreno. Esse preço que ele dá, esses 400 ciclos de prata, é algo assim exorbitante. Se você pegar depois qualquer comentário e pegar, fazer as contas aqui, você vai ficar apavorado. O cara explorou ele ao último. Ele dá um preço exorbitante pelo terreno. E Abraão paga. Abraão paga o alto custo pela oportunidade de ter um sepulcro separado do povo daquela terra. Eu quero ter um sepulcro. E aí ele recebe, se você for ler lá a partir do versículo 17, que ele vai ter um campo, a caverna e todo o arvoredo que havia, todo o limite ao redor. Está aí no versículo 17, que ele recebe como posse para sepultar. Ele não se preocupou em ter um local para fixar sua tenda, como eu disse aqui, mas ele se preocupa em ter um lugar para servir de sepultura da sua esposa e servir de sepultura para ele próprio e para os seus descendentes, porque ele queria ser sepultado na terra da promessa, porque ele acreditava na sua ressurreição. E aí, a partir do versículo 17 até o versículo 20, todo o campo fica na propriedade de Abraão, e ele vai, o texto vai relatar que Abraão sepultou Sara, aí no versículo 19, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a mãe, que é Hebron, na terra de Canaã. Então ela foi sepultada em Hebron, na terra de Canaã. Meus irmãos, vamos ver algumas coisas sobre Deus aqui nesse texto. Primeiro, nós temos que encontrar nesse texto que Deus é um Deus de consolo. Deus é um Deus de consolo. Ele chorou. Ele sofreu com a morte da sua esposa, sofreu. Mas apesar de toda a perda, Abraão se manteve equilibrado diante da sua morta. É interessante aqui. O texto não registra em momento nenhum um desequilíbrio dele. Ele é consolado por Deus com a ideia da ressurreição. É o que, meus irmãos, é a única coisa que nos consola com relação à morte, é a certeza da ressurreição. Aqueles que têm medo da morte,
Aqueles que têm pavor da morte, é porque eles não têm um conhecimento profundo sobre a ressurreição. Aqueles que se desesperam diante da morte, é porque eles não entendem nada no capítulo 15 de 1 Coríntios, que nós já lemos aqui hoje. Parte dele, poderia ter lido todo, mas a parte que mais interessante nós já lemos. Então nós encontramos aqui nesse texto um Deus que consola, apesar da dor, apesar da tristeza e do sofrimento. Encontramos nesse texto um Deus da aliança. Deus concede a ele a oportunidade de ter um pequeno pedaço da terra prometida para sepultar a sua esposa. Deus concede isso a ele, por providência. Ele consegue comprar, ele consegue pagar, ele consegue convencer, e ele consegue a sepultura da sua esposa. Deus é um Deus de esperança, meus irmãos. A morte não é o final da história. A história não acaba com a morte. A história não termina quando você morre. A história continua. Porque todos aqueles que morrem em Cristo Jesus ressuscitarão. Nós começamos a nossa vida eterna aqui neste mundo. A gente acha que a vida eterna é depois, quando Jesus voltar. Não, a vida eterna começou no dia que você se converteu, no dia que você nasceu de novo. A vida eterna começa aqui. Nós já temos ela. Então nossa esperança, Deus, nosso Deus é o Deus de esperança, e Ele nos mostra em todo o decorrer da Bíblia, nos dá essa esperança, a esperança do céu, a esperança da volta do Senhor, a esperança da ressurreição do corpo, a esperança da ressurreição do corpo. Esse texto nos mostra também que o homem sem Cristo, esse não tem esperança. A esperança do homem sem Cristo é se deleitar e ter prazer neste mundo. O homem sem Cristo, ele quer ter prazer nos seus vícios, ele quer ter prazer nos bens desse mundo, ele quer ter prazer material, ele quer olhar pela beleza das campinas de Sodoma e Gomorra. Mas em Cristo Jesus, aqueles que realmente foram alcançados por Cristo, aqueles que foram comprados por Cristo, aqueles que foram dados de presente pelo Pai ao Filho, esses, a morte é o princípio da bela e maravilhosa caminhada junto ao Senhor. Então nós temos um homem que acreditava na ressurreição da sua esposa, acreditava na aliança com seu Deus, e homens que não entendiam nada disso. Então nós precisamos de saber, meus irmãos, em que grupo nós nos encontramos. Se nós nos encontramos entre aqueles que são comprados por Cristo e que vivem na expectativa de uma vida melhor com o Senhor, ou temos medo porque não sabemos nada depois da nossa morte. Algumas coisas práticas nesse texto que eu quero que nós venhamos a refletir aqui nessa noite. Primeiro, nós temos que ter consciência que pessoas que amamos partirão. Infelizmente, às vezes nós não queremos tratar com essa realidade da morte. A morte é uma realidade. Você não sabe a hora que você vai perder um ente querido, seja próximo, seja mãe, seja pai, seja irmão, seja esposa, seja filho, seja neto, amigo, amiga, vizinho, não importa, você não sabe a hora, mas ela é real. A morte é real. Então o primeiro ensinamento que nós temos que ter, é que nós temos que ter consciência, que pessoas que nós amamos, elas vão partir um dia, elas vão partir,
E nós, às vezes, nós temos tanto medo da tristeza, que nós não queremos refletir sobre isso. E aí, quando acontece, nós somos pegos, vamos dizer assim, de surpresa, por algo que é tão normal. Mas se é normal, por que eu não quero nem falar do assunto? Porque, meus irmãos, nós não fomos criados para a morte. Nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a vida. A morte é uma consequência de algo que algo que aconteceu, que Adão fez e que trouxe sobre nós. Então a morte, ela é consequência do pecado, e nós não fomos criados para a morte. Então nós temos esse problema. Terceiro ensinamento prático: a nossa esperança de vida eterna é que nos dá o equilíbrio nesses momentos de partida de entes queridos. Você pode chorar, você pode ter tristeza diante da morte de um ente querido, mas o equilíbrio que nós, que cremos na ressurreição, cremos na vida eterna, temos o conforto e o consolo do Espírito no nosso coração, nós somos equilibrados diante disso. Aqueles que não têm fé, aqueles que não têm essa certeza, eles se desesperam diante de um fato tão natural e tão comum. Então nós precisamos de saber aonde está firmado a nossa esperança. Terceiro ensinamento prático aqui nesse texto: o destino final de todos só é de conhecimento de Deus. Logo Ele, somente Ele, decide sobre a eternidade final. Isso é uma coisa que nós precisamos de saber, meus irmãos. Nós não temos que ficar preocupados, e muitas vezes nós ficamos. E se meu pai morrer, se minha mãe morrer, se minha esposa morrer, se meu filho morrer, se não sei quem morrer, o que vai acontecer depois? Meus irmãos, o conhecimento disto é único e exclusivamente de Deus. A decisão é dele. A nós não cabe nada a não ser saber da nossa própria vida, do nosso próprio coração e para onde nós iremos. Então, o terceiro ensinamento: o destino final é de conhecimento de Deus, e somente Ele pode saber o que Ele vai decidir. Quarto ensinamento que nós temos aqui nesse texto: o pranto e a dor pela partida é natural em nós, porque nós não fomos criados para a morte. É natural, meus irmãos, você plantear e você sofrer, você ter tristeza, como diz o texto com relação a Abraão. Ele diz, o texto é claro, ela morreu, ele lamentou e chorou. O que não é normal é alguém não chorar. E eu me incluo entre esses anormais. Isso não é normal. O normal é plantear e chorar. Por quê? Nós não fomos criados para a morte. As pessoas que nós amamos se afastam de nós com a morte. Nós não vamos ver mais, a não ser quando ressuscitarmos. Nós perdemos aquele vínculo. Temos aquela tristeza de fechar um caixão. Temos aquela tristeza de sepultar alguém. Mas Abraão enfrentou essa realidade. Ele enfrentou isso. Então o pranto e a dor pela partida é natural. É natural você chorar. É natural você sofrer. Uma coisa que esse texto nos ensina de forma muito prática, que eu estava pensando um pouco sobre isso aqui, é que cuide desse momento. Isso nos ajuda na despedida. Não fuja da morte,
Cuide desse momento. Participe desse momento. Eu vejo pessoas, e já acontece muito, que às vezes você não quer ver uma pessoa morta, porque você quer ficar com aquela visão dela viva. Isso é natural também, é normal. Mas, meus irmãos, Abraão, ele foi lá e cuidou, ele chorou com ela, chorou por ela, sofreu, mas ele foi lá e resolveu o problema. Ele foi negociar o sepulcro. Ele foi sepultar ela. Então cuide desse momento, isso nos ajuda na despedida. Quando você cuida de alguém e essa pessoa parte, mas você fica com aquele prazer de ter cuidado, de ter participado, de ter agido. E depois você pode dizer aquilo que é dito no texto: sepultou Abraão a sua morta. Essa expressão me chamou muita atenção. Eu já li Gênesis algumas vezes na minha vida, mas essa expressão, a sua morta, a morte era dele, não era de ninguém, a morte era dele. A sua morta, deixa eu sepultar a minha morta. Interessante demais essa colocação. Isso mostra, meus irmãos, o quanto ele tratou isso com naturalidade, com dor. Presta atenção, a naturalidade não desvincula da dor, do sofrimento, mas é natural. É natural a dor, como é natural você sepultar. O natural não é alguém não morrer, e nem é natural você não sofrer. Eu gostaria de fazer uma última aplicação aqui nesse texto. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso. Meus irmãos, o luto tem que ter um fim. O texto vai terminar dizendo que ele sepultou ela lá, e quando vai começar o capítulo 24, era Abraão já idoso. Terminou a história de Sara. Termina a história de Sara. O luto, ele tem que ter fim. O luto, ele é pessoal de cada um. Tem pessoas que pegam um ente querido, sepulta ele, e terminou, vira as costas e vai embora. Chorou ali, vira as costas e vai embora. Vai tocar a vida. Terminou o luto. Tem pessoas que ficam, às vezes, um período, um tempo, não estou falando aqui de dias, de horas, mas ele fica um tempo que é necessário ele passar por aquele sofrimento e aquela dor. Mas o luto tem que ter fim. Você não pode viver o resto da sua vida de luto por causa do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu irmão, do seu neto. O luto tem que ter fim. Porque o fim do luto, ele está vinculado exatamente a você entender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, e a vida segue, a vida continua, e um dia nós estaremos todos juntos na ressurreição, nós aqueles que ressuscitarmos em Cristo Jesus, para viver com Deus uma vida eterna, exaltando, glorificando e adorando a Ele, num serviço de adoração eterna. Então, eu gostaria de encerrar dizendo que Abraão enfrentou o momento da dor, confiado na aliança que ele tinha com o Senhor, confiado na esperança que ele tinha da ressurreição. Ele passa pelo processo da dor e do luto, sepulta sua esposa,
e vive o restante da vida que ele precisava de viver. E o capítulo 24 vai começar exatamente falando que ele estava em idade avançada, que o Senhor havia abençoado a vida dele, e ele vai tomar providências no casamento do seu filho Isaque. Ele não para a vida, ele continua a sua vida servindo ao Senhor. Eu quero que nessa noite você reflita um pouco sobre... Você já tem pensado sobre a morte? Você tem pensado na morte, no sentido não na sua própria morte, mas em como vai ser quando você perdeu um ente querido? Eu não quero nem pensar nisso. Não faça isso. Pense, reflita, ore ao Senhor e pergunte ao Senhor